Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar e terminar essa parte de introdução falando do Mishkan, uma visão geral do que foi o tabernáculo no deserto, um modelo que se repetiu no primeiro e segundo templos. Vamos dar uma olhada nos seus elementos, nos seus itens internos e fazer uma relação com algo superior, né? Existe também o tabernáculo espiritual, que está nos céus, né, como nós temos isso na Escritura, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho esses significados. Então, começando, nós temos aqui uma vista de cima do tabernáculo, da tenda, dos seus itens e também dessa parte externa aqui do pátio, né? Tudo aqui está na medida proporcional ao que foi dado. A única coisa aqui que não está certa é essa área externa, que é bem maior. Eu não usei a medida proporcional para que a gente pudesse ter isso daqui ampliado e ver melhor o que está aqui dentro, né, os itens. Se eu colocasse o pátio na medida proporcional, essa parte interna aqui do tabernáculo ficaria muito pequena, porque o pátio é bem grande, né? Então, nós temos o seguinte: na área externa, nós temos dois elementos aqui, né? O altar de bronze, que é chamado em hebraico de Mizbeach HaNechoshet, e também o lavatório, onde havia água aqui, chamada de Kior, né? Esse pátio externo é chamado de Hatzer e é onde circulavam os sacerdotes, né, da tribo de Levi, todos levitas, e também os ofertantes, que eram as pessoas que iriam aqui fazer os sacrifícios. Então, tanto na época do tabernáculo no deserto, quanto dos templos, quem iria fazer, os homens ou famílias que iriam fazer sacrifícios, podiam adentrar na área externa, né, nesse pátio aqui, e eles só tinham acesso a ver esses dois elementos: o altar de bronze, né, onde eram sacrificados os animais, e também aqui ao lavatório, que é onde os sacerdotes se limpavam antes de adentrar no tabernáculo em si, né? Então, isso é significativo, tudo é significativo, né? As medidas, todas essas medidas têm um significado espiritual, levam a significados maiores do que o próprio item em si, né? Nós temos medidas que levam a tempos, né? A medida está conectada com o tempo também. Enfim, tem uma série de conexões, de níveis de conexões no tabernáculo. É uma coisa muito expressiva e muito complexa também, né? Não vamos tratar de tudo porque realmente não é impossível. Mas vamos nos deter apenas nos itens um pouco mais importantes aqui, que a gente pode fazer uma conexão mais rápida. Então, nós temos aqui o altar de bronze, vejam que ele é bem grande, né, em proporção aos demais itens. Isso porque eram sacrificados animais grandes também, né, bois, cabritos, enfim. Notem uma coisa interessante aqui, nós vamos falar disso depois, que é uma peça quadrada, né? Nós temos um outro item quadrado aqui dentro, isso daqui tem um significado muito importante na escritura, o ser quadrado, né? Então, nesse pátio externo, nós temos a circulação de sacerdotes e ofertantes com esses dois itens que são feitos de bronze. Isso também é bem importante, vamos falar logo mais. Agora, entrando aqui já no tabernáculo, o tabernáculo ele é fechado, né? Só os sacerdotes poderiam entrar nele, neste lugar santo. Nós temos dois ambientes aqui na tenda, né? Essa parte inicial é o lugar santo. Então, aqui nós temos as cortinas, que são as ieriá ou ieriot, né? Haviam 5 colunas aqui antes da entrada. Nós entramos aqui no pátio, no lugar santo, chamado de Kodesh, e aqui havia a mesa dos pães, né? Que eram pães, uma dupla de pães que eram colocadas todos os dias aqui, trocadas pelo sacerdote. Na verdade, eram 12 pães, haviam 12 bandejas, né, onde eram colocados esses pães aqui, 2 pães em cada bandeja, 12 pães ao todo, que tem uma conexão com as 12 tribos de Israel, também os 12 apóstolos, né, o número de governo. Temos aqui também o candelabro, que é bastante conhecido por menorá, que é o seu nome em hebraico, onde haviam 7 luzes, né? Essas lâmpadas aqui, que tem muitas representações espirituais, né? Que, na verdade, a menorá, ela não era
a iluminação desse lugar. Ela não servia para iluminar o lugar, ela era uma iluminação que se projetava sobre si mesma. Quando nós estudarmos a menorá, vamos ver esses significados. E aqui nós temos um segundo altar, que é chamado de altar do incenso ou Mizbeach HaKetoret, né? Que é onde eram colocados os incensos que subiam, né? Nós temos a fumaça aqui, eles subiam como cheiro suave para Adonai. Notem, esse altar também é quadrado, né? Nós temos os dois altares, tem formato quadrado, isso tem um significado bem interessante. Nós vamos ver que alguns itens quadrados na escritura, por exemplo, a Jerusalém Celestial ela é quadrada, ela é um formato perfeito, né? O quadrado ele remete à perfeição. Então, os dois altares onde são feitos sacrifícios, que são elevados como cheiro suave, são perfeitos para Adonai, por isso o formato quadrado, né? E aqui nós temos o altar de incenso, antes da área mais importante que nós temos no tabernáculo. Vejam só, que também é uma área quadrada, ou seja, perfeita, né? O lugar mais íntimo, que é chamado de Santo dos Santos ou Kodesh HaKodashim. Neste ambiente, nós temos o item mais importante, mais santo, ou seja, mais separado, né? Que é a arca, ou também conhecida como Arca da Aliança, Arca do Testemunho, Arca da Presença, todos esses nomes são usados, né? E a arca, ela é composta de dois elementos. A arca em si, né, a parte onde nós colocamos alguma coisa, a arca ela foi feita, ela é uma caixa, né, na verdade. Aron em hebraico significa caixa. É uma caixa onde deveriam ser colocados itens, né? Na verdade, o sentido da arca é mais importante pelo que ela contém e não pelo seu exterior, né? Toda a caixa é feita para conter alguma coisa, e a mesma coisa foi feita em relação à arca do testemunho. Dentro dela havia o testemunho que foi dado a Moshe, ou seja, as duas tábuas do testemunho, as tábuas onde havia as palavras, as 10 palavras de Adonai, conhecidas pelos 10 mandamentos. Depois também foram colocados aqui dentro da arca a vara de Aharon, né, a vara de Arão que floresceu, que é uma representação da ressurreição, da volta à vida, e também foi colocado um pote com maná, né, o maná, o alimento que foi dado por Adonai enquanto o povo hebreu estava no deserto. Nós teremos 3 elementos aqui, né? Nesse momento seriam dados apenas o primeiro, que são as tábuas do testemunho, que é algo de suma importância aqui, que representa a Torá do Eterno, né? A ser colocada dentro do coração. Enfim, então nós temos aqui o Santo dos Santos, que é um lugar mais fechado, fechado por cortinas que não eram abertas, suportadas por 4 colunas. Uma única pessoa entrava aqui neste ambiente, também uma única vez ao ano, que era no Yom Kippur. O sumo sacerdote apenas, ele entrava nesse único dia, que é o dia da expiação. Ele levava sangue para respingar sobre essa tampa, vejam aqui, né, na caporete, para fazer expiação. Né? Nós vamos depois falar exatamente sobre esses aspectos, mas o importante é o seguinte: dentro da tenda, que já é um lugar mais santo, né, nós temos 2 ambientes, sendo que um desses ambientes, que é um quadrado, ele é exatamente 1/3 dessa medida, né? Esse 1/3 é bastante significativo na escritura também, nós temos esse 1/3 em muitos textos, inclusive no Apocalipse, né, nós temos a divisão de 1/3 muitas vezes. O tabernáculo ele também tem essa representação temporal, né? Nós vamos falar isso numa visão de revelação aqui do livro de Apocalipse. Então vejam, é um quadrado, né, que se repete por 3 vezes nesses elementos aqui. E nós temos então 2 áreas dentro do tabernáculo. Uma, o Santo dos Santos, permitida para todos os sacerdotes, e uma área
mais fechada, permitida apenas para uma única pessoa, o sumo sacerdote, e também uma única vez ao ano, o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então, agora que nós entendemos um pouco, né, superficialmente essa divisão aqui, vamos ver algo bem interessante que acontece nessa configuração, nessa arquitetura aqui. E agora nós vamos posicionar o tabernáculo na sua localização espacial. Na escritura, além de todo esse detalhamento de medidas, materiais, a gente também tem o detalhamento de como o tabernáculo deveria ser posicionado, né, nos pontos cardeais. A localização dele deveria ser exatamente como vocês veem aqui. Então, a leste deveria ficar a entrada, né? Que aqui tem o pátio, então a entrada se dá por aqui, né? Para o altar de holocausto. Esse é a primeira coisa que se vê a partir do pátio, né? E adentrando, temos então o lado norte, né? Ficaria aqui a mesa dos pães, o altar do incenso ele está no meio, né? A oeste nós vamos ter a Arca da Aliança e ao sul nós temos a Menorá, né? Só que essa configuração que nós temos na escritura, ela é diferente da configuração que nós usamos hoje em dia. Vejam aqui, na escritura funciona desta maneira. O leste, ele está sempre à frente da pessoa. O sul está à sua mão direita, o norte à sua esquerda e o oeste nas suas costas, né? Hoje em dia, no mundo ocidental, nós usamos o braço direito ao leste. Então, a face da pessoa estaria para norte, as costas ao sul e o braço esquerdo ao oeste. Porém, na escritura não é essa configuração, né? Isso tem um significado e, na verdade, é um significado muito profundo. O homem modificou isso com o advento da bússola, mas na escritura nós tomamos o sol, o nascer do sol, como estando à nossa frente. E o nascer do sol se dá no leste. Nós temos, eu trouxe aqui as palavras em hebraico que trazem essa significação. Vocês vão ver que todas elas, além de ser a representação, né, da configuração dos pontos cardeais, todas elas têm um sentido também, como na verdade todas as palavras em hebraico, nomes inclusive, têm um significado, né? Nenhuma palavra é só uma palavra. E o leste é um dos pontos mais significativos da escritura, vamos entender por quê. O seu significado vai muito além de uma simples localização. Vejam só, Quedem. Inclusive, nós temos um vídeo no canal, vídeo número 2, que fala exclusivamente sobre essa palavra, né? É um vídeo extenso, mas ele nem é completo, né? Porque tem muita coisa realmente. Vamos apenas pincelar aqui, lembrando, né? O que é Quedem. Na verdade, Quedem não é apenas o olhar para frente e o leste, onde o sol nasce, né? Nós temos duas palavras, Quedem e Misrar. Né? Misrar é exatamente isso, do lugar onde brilha o sol, onde ele se levanta, né? Porque zarar, essa palavra aqui, essas três letras, é exatamente o verbo desse brilhar, se levantar, né? Aqui, Quedem, nós temos o seguinte: além de significar a frente, ele tem uma conexão no tempo. Nós não estamos falando apenas de espaço, mas Quedem remete ao tempo. É uma palavra espaço-tempo, é uma palavra dimensional. E Quedem é o tempo antigo, anterior e a eternidade. Na Escritura, essas palavras são usadas para significar aquilo que aconteceu desde o início de todo sempre. Ou seja, a criação, as coisas se iniciaram no Quedem. É difícil a gente explicar, né, que teve um ponto de localização ao início de todas as coisas. Mas é assim, né? No Quedem, o Jardim do Éden, o Gan Éden, estava a leste, né? Ele estava localizado no leste, em Quedem. Nós temos também a palavra Quedem em Provérbios 8, falando da sabedoria, que é uma representação do Messias na sua apresentação para o mundo, né, no seu entronizamento, que ele veio de Quedem, dos tempos antigos, de toda a eternidade.
Então, assim, nós temos que entender que Queden é muito mais do que esse ponto espacial. Ele é um ponto no espaço-tempo e é o ponto mais antigo, o ponto da eternidade. E a cultura judaica tem algo muito interessante que, na verdade, é o oposto da cultura ocidental, que diz o seguinte: isso aqui realmente está alinhado com a escritura, que o passado está à nossa frente e o futuro às nossas costas. E isso é o inverso que nós falamos, né? Quando nós falamos em futuro, nós pensamos algo que está adiante, né? Está diante de nós, para frente. E o passado, algo que passou, estaria nas nossas costas. Mas, pelo entendimento bíblico, é justamente o contrário. À nossa frente está o passado, ou seja, de onde nós viemos, e é aquilo que nós podemos enxergar. Nós só enxergamos o passado, o homem não tem acesso ao futuro, por isso o futuro está às suas costas, né? O leste, então, que representa o ponto de onde nós viemos na eternidade, nós enxergamos. É esse sol e é de onde nós viemos, né? O leste. E para onde nós devemos ir é um ponto ao futuro e ele está às nossas costas porque nós não o enxergamos. Nós devemos ir para oeste. Né? Isso é muito significativo, vamos ver já já aqui. Então, o tabernáculo, ele também deveria ser posicionado dessa maneira. O seu ponto mais antigo, o ponto da eternidade, estaria à entrada dele. Né? E a entrada, e então a direção do tabernáculo é de leste para oeste. Nós temos aqui essa significação de leste, né, que nós vimos, vamos passar apenas rapidamente aqui. Nós temos o norte, né, que é onde está a mão esquerda, que é a mão do juízo, né? Inclusive na escritura nós temos que o juízo vem do norte. Então vejam, tudo é alinhado, tudo é perfeito, todas as conexões são exatas. Nós temos que olhar isso como um conjunto de significados, né? Então, em hebraico, small ou tsafon. Nós temos esses dois termos que designam o norte. Small quer dizer exatamente a esquerda, é um termo que inclusive é usado no hebraico moderno, né? E tsafon é uma significação que é um verbo também que significa esconder e guardar. A oeste nós temos Marav, que é de onde, né, onde o sol se põe, né, esse verbo aqui, Erev, nós já falamos sobre essa palavra que tem muitos significados, né? Ela é aquele momento de mistura, Erev significa justamente mistura, tem a ver com povos misturados, os povos que receberam a Torá não eram só hebreus, eram povos misturados, né? Eles compunham o Erev. Então temos aqui Marav, onde o sol se põe, onde há a mistura do dia com a noite, enfim, são dezenas de significados aqui, né? E nós temos também o Iam, que é o mar, né? Exatamente se estivermos em Israel, o mar fica a oeste, né? Israel estaria aqui a leste e a oeste nós temos o mar. E aqui ao sul nós temos duas palavras importantes também. Teimã, que significa literalmente a mão direita, né? E nós temos aqui a localização, é justamente isso, estar à mão direita. Essa palavra, ela está também relacionada com Binyamin, que é justamente a minha direita, né? O filho da minha destra, o filho da minha direita. Binyamin quer dizer exatamente isso, o filho da minha direita, né? E traduzido em português para Benjamim. O filho da mão direita tem uma representação muito próxima com aquele que está à destra de Adonai, né? É uma conexão direta. E aquele que está à destra de Adonai é seu filho, Messias Yeshua. Quando nós lembramos de Biniamim, né, ele nasceu ao sul, a caminho de Efrata, Beit-Lehem, onde nasceu o Messias, né, como é colocado no profeta Miqueias. Então, o filho da mão direita, Biniamim, que era um dos filhos da patriarca das 12 tribos, tem essa conexão direta com Yeshua, o Messias, na questão da localização. E aqui essa outra palavra, negev, estar ressecado, né, do verbo estar ressecado, tem uma correlação, é nominado também pelo deserto de Negev, que está ao sul de Israel. Então, essa localização do tabernáculo, vejam, ela tem todos esses sentidos, né, naturais e espirituais,
Porém, o mais importante de todos, vejam, ele se apoia aqui no leste, né? No leste e no oeste. Por quê? Vocês já viram que existe um caminho a ser percorrido no Mishkan, né? Do pátio externo, onde estão os sacrifícios, onde se inicia o serviço e onde termina no lugar mais íntimo, mais santo, mais separado de todos. Então, o que nós vemos aqui? Exatamente isso. De leste para oeste, nós temos o caminho da redenção, o caminho de menor santidade para o caminho de maior santidade. A redenção, ela se inicia no pátio e ela termina no Santo dos Santos. No leste é iniciada a criação do homem, a criação de todas as coisas, o lugar de maior santidade, onde estava o Gan Éden. E o homem, ele deve percorrer este caminho de redenção novamente em direção ao Santo dos Santos, né? Para voltar aquilo ao início. Na verdade, nós temos algo muito interessante aqui, né? Não está desenhado, mas no vídeo de Quedem vocês podem ver isso graficamente. O plano de Adonai, ele inicia-se no leste. O ponto central, né? Quedem, onde havia o Gan Éden. Na verdade, esse era o ponto. O homem já estava no Quedem, ele já estava no leste. Porém, ele se desviou e ele tem que fazer um caminho de retorno. Só que o caminho de retorno para Quedem, ele deve ser percorrido nessa direção. Se você percorre esse caminho de leste para oeste, você está indo da menor santidade para a maior santidade. Só que quando você chega exatamente aqui no ponto de maior santidade, é como se você fizesse o retorno a Teshuvá, né? E esse caminho de retorno a Adonai é um círculo. Então, o caminho que nós vemos como dois pontos, na verdade, né, esse caminho reto é um caminho que se faz em um círculo, é um caminho de retorno exato. Não é um ponto que para num ponto distante. Quando nós vamos de leste para oeste na nossa vida espiritual, e nesse ponto material que é uma representação dimensional de espaço-tempo, nós fazemos um círculo. Nós vamos de leste para oeste. Só que quando nós chegamos no oeste, nós na verdade estamos chegando no leste espiritual. É uma techuvá, é um retorno, é um círculo. Esse caminho, então, é meio complicado, né, entender, mas é uma visão espiritual, nós devemos entender espiritualmente. O caminho de menor santidade que vai do altar onde era derramado sangue para o lugar de maior santidade onde havia comunicação de Adonai através do sacerdote com o seu povo, né? Não é uma comunicação direta, as pessoas não entram aqui, né? Então, é uma comunicação através do sacerdote. Esse ponto aqui, o ponto oeste de maior santidade, é o ponto dimensional que leva justamente ao retorno de Quedem. É um círculo. É um círculo que é um ponto, são dois pontos. O caminho é esse, mas ao se chegar no oeste, nós chegamos em Quedem na eternidade. Então, essa representação do caminho que se faz, né, de menor santidade a de maior santidade, que é um círculo, na verdade, e é colocado aqui nos pontos cardeais, é muito profundo isso, né? É uma coisa que nós devemos analisar com muito carinho, esse caminho espiritual que nós trilhamos. Então, agora que nós vimos, né, entendemos esse caminho de leste para oeste, que ele é da menor santidade para a maior santidade, maior separação, maior contato com Adonai, nós vamos fazer alguns paralelos que existem nessa configuração do tabernáculo, para que nós possamos entender melhor. Todos esses, existem muitas conexões, muitos níveis, né, de entendimento que nós podemos ter a partir desta arquitetura, né? Então vamos ver aqui.
Nós temos a princípio, o tabernáculo ele é envolvido, na verdade é bem maior, né, eu comentei que isso daqui não está na proporção apenas à parte externa. O pátio, o átrio exterior dele é todo delimitado por colunas e cortinas, né. Então nós temos o lugar mais externo, né, relacionado ao lugar de menor santidade, é o pátio ou átrio exterior, né, chamado em hebraico de Hatzer. Aí, um pouco mais adentro, né, nós temos aqui o lugar santo ou Kodesh. É esse lugar aqui em marrom, né, essa área aqui que corresponde a 2/3 do tabernáculo. É um lugar retirado, ele já é coberto, né? Nós não vemos aqui. Tudo que está dentro do tabernáculo já é santo, ou seja, já é coberto e separado dessa área externa, né? Isso é muito importante da gente entender. E o lugar mais íntimo, mais separado de todos, que é separado inclusive dessa área santa, né? É o Santo dos Santos, onde nós temos um único objeto, a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. E essa área quadrada, que corresponde a exatamente 1/3 do tabernáculo, é o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. Este é o ponto mais santo, mais separado de todo o tabernáculo. Se a gente ver isso em relação às pessoas que se movimentam aqui nessa área, nós temos no lugar de menor santidade, no pátio, os ofertantes, ou seja, todas as pessoas das tribos de Israel, né, e pessoas agregadas também, que se converteram ao Deus de Israel, pessoas que se moviam no sentido de obedecer a Deus, elas são parte de Israel também, e elas podiam adentrar a área externa para entregar seus sacrifícios, né. Então, na verdade, as pessoas comuns, elas só poderiam ver isso daqui, que estava no pátio externo, a área de menor santidade. Dentro do tabernáculo, que é essa área toda aqui, tanto o Kodesh quanto o Kodesh HaKodashim entravam os levitas, ou seja, uma tribo específica determinada por Adonai, né, das tribos de Israel, que eram os levitas, o sacerdote, apenas eles entravam e poderiam ver o que estava aqui dentro. Porém, na área mais restrita de maior santidade, apenas o sumo sacerdote, que era um único sacerdote, né, mais elevado do que todos os outros, né, que tinha uma missão específica e ele entrava aqui apenas um único dia ao ano. E apenas ele poderia ver a Arca da Aliança. Então vejam, aqui nós também temos esses 3 níveis, né, de preparação de pessoas para entrar em contato com o divino. Não estou diminuindo, não entendam que isso aqui são níveis, né, essas pessoas eram inferiores, não é isso, mas são pessoas, aqui nós temos a grande parte de pessoas, pessoas que não tinham, essa missão de vida, né, aqui nós temos missões, categorias, cada pessoa tem uma missão, o ofertante, ele não é menor que o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote tem uma missão diferente, foi capacitado para exercer esse ministério, né? Tanto que o sumo sacerdote, antes de entregar a oferta do povo, ele deveria fazer uma oferta por si mesmo, ou seja, ele também era um ser humano como qualquer outro, como qualquer ofertante, como qualquer pecador. Ele não era mais santo por si do que qualquer outra pessoa, ele apenas tinha uma missão diferente. Ele foi elevado para essa missão, foi capacitado para essa missão. Porém, como ser humano, ele é visto da mesma maneira. Aqui, se analisarmos, fizermos um paralelo com os dias, nós também temos essa mesma configuração. No lugar de menos santidade, nós temos os 6 dias comuns, né? Um paralelo também com 6 dias da criação, onde Adonai fez o seu trabalho, onde nós fomos permitidos a fazer o nosso trabalho também durante 6 dias, né? Do primeiro ao sexto dia, ou no nosso entendimento ocidental, do domingo, que é o primeiro dia da semana, ao final do sexto dia, né, que se dá, na verdade, ao pôr do sol da sexta-feira. Então, nesse período, nós somos permitidos a trabalhar, a lidar com dinheiro, a fazer toda a atividade comum para a nossa subsistência.
Já no Shabat, né, quando nós entramos, o Shabat está relacionado aqui a essa área, né, do santo, do lugar santo. Quando nós adentramos o Shabat, né, no final ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós já adentramos no lugar santo. Quando nós adentramos aqui no lugar santo, nós já não somos permitidos a fazer coisas comuns. Então, por isso, não somos permitidos a trabalhar, a lidar com dinheiro e acender fogo, né? Então, o Shabat ele tem essa relação. E aqui, o Santo dos Santos, a área que está relacionada a esse lugar de maior santidade no tabernáculo, é o Yom Kippur. E por que isso? O Yom Kippur, ele é um dia mais elevado do que o Shabat semanal. Yom Kippur é o dia da expiação. É um dia que acontece uma única vez ao ano e é o dia em que o sumo sacerdote entrava aqui no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo com o sangue de um bode. Nesse dia eram entregues 2 bodes e havia um sorteio entre eles. Um deles era sacrificado, né, o chamado bode expiatório, então o sangue desse bode era lançado aqui sobre o propiciatório e o outro bode, chamado bode emissário, era enviado ao deserto, então ele ficava vivo, né? Não havia sangue para fazer redenção. E isso tudo acontecia no dia do Yom Kippur. A partir da morte do Messias, é o sangue dele que faz expiação por nós. O livro de Hebreus comenta bem isso, né? O Messias foi ungido pelo próprio Deus para trabalhar, para oficiar como seu sumo sacerdote no Mishkan espiritual. Então, como oferta, ele entrega a oferta mais elevada de todas, que é o seu próprio sangue, capaz de trazer a redenção para o povo. Há relatos históricos de vários acontecimentos estranhos, sobrenaturais, que começaram a acontecer 40 anos antes da destruição do segundo templo, que é também a data da morte de Yeshua, né, que foi por volta do ano 30. Um deles, por exemplo, né, que acontecia no Yom Kippur, é o seguinte: esse bode emissário que era lançado ao deserto, né, enviado ao deserto, era amarrado uma fita vermelha nele, e parte dessa fita era colocada também amarrada nas portas do templo. E essa fita vermelha ficava branca milagrosamente. Isso aconteceu até o ano 30, mostrando que Adonai havia aceito esse serviço do Yom Kippur, né? A redenção havia sido completada. Porém, a partir do ano 30, essa fita não ficava mais branca. Essa prática que os judeus faziam, ela está relacionada à palavra de Isaías, né, que está em 1,18, que diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, né, ou sejam vermelhos, eles ficarão brancos como a neve. Então, essa palavra era usada, que era uma tradição deles, né, na verdade essa questão da fita não está escrita, né, biblicamente como uma parte obrigatória do Yom Kippur, mas era uma tradição. Então, o fato dessa fita não ficar mais branca trazia uma sinalização que Adonai não estava mais recebendo esse tipo de sacrifício a partir desse ano. Na verdade, muitos outros fatos estranhos começaram a acontecer também no templo a partir do ano 30, né? Nós temos relatos também que a luz central da menorá, essa luz aqui do meio, ela não ficava mais acesa. Os sacerdotes acendiam continuamente, mas ela se apagava sozinha e não ficava mais acesa, né? Isso também tem uma relação com o Messias, né? Ele próprio é essa base central que sustenta todas as demais luzes, né? Quando nós falarmos sobre a menorá, nós vamos estudar esse paralelo também. Nós temos uma questão da cortina, que eu vou falar depois. As portas do templo se abriam sozinhas, enfim, uma série de acontecimentos que os judeus estranhavam, né? Colocavam em alerta. Eles sabiam que o templo seria destruído, mas também sinalizava que esse modelo, né, que estava acontecendo, a expiação, os serviços, não estava mais sendo aceito por Adonai da forma que foi, né, até determinada época. Enfim, o Yom Kippur, então, além dessa questão da redenção através do sangue, né,
ele permanece nos dias de hoje com aquilo que nós podemos fazer, aquilo que depende da nossa parte, né. Então o que mantemos, é a questão do arrependimento, que é o fato central, né, são 10 dias de arrependimento, desde o Yom Teruah até o dia de Yom Kippur, são 10 dias, em arrependimento completo, e no dia do Yom Kippur um jejum também completo, né, de 24 horas de água e alimento, né, como uma humilhação perante Adonai, né, demonstrando o nosso arrependimento. Então, nós temos algo interessante aqui, fazendo um comparativo desses 3 níveis, nós temos que no Shabat, não é permitido fazer jejum, porque é um dia de alegria, é um dia de aproximação com Adonai, então não é permitido se fazer jejum no Shabat. Você pode fazer em qualquer outro dia, né, da semana, mas não no Shabat. Porém, o Yom Kippur, vejam, como ele tem uma elevação maior sobre o Shabat. O Yom Kippur é considerado um Shabat também, né, por ser um dia santificado, porém, mesmo que ele caia num dia de Shabat semanal, ou seja, do final da sexta-feira ao final do sábado, nós fazemos o jejum, né. Então, o Yom Kippur ele se sobrepõe a essa questão de alimentação do Shabat, mostrando que realmente, há uma santificação maior, porque nós nos aproximamos, né, nós entramos, nessa área aqui do Santo dos Santos, então é um dia mais elevado do que o Shabat comum semanal. E aqui agora nós temos também um paralelo com a própria composição do homem, né? O ser humano ele é formado de 3 dimensões. O corpo ou a nossa carne, né, que é aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, exatamente como essa área aqui, né, do átrio exterior, onde todas as pessoas poderiam ver. Na verdade, as pessoas só viam isso aqui, né? Esses 2 elementos. Então é a mesma coisa, aquilo que o homem vê com seus olhos naturais, né, a carne. Aqui o homem também vê esses 2 elementos aqui do átrio exterior. A carne, em hebraico chamada de bassar, é o nível mais inferior, a dimensão mais material que temos, né, de menor elevação, menor santidade com o divino. E subindo já um degrau, adentrando aqui nessa área selada do tabernáculo, né, aqui do Kodesh, nós temos a nossa alma ou a nossa nefesh, né, que é uma dimensão selada também, né. A alma corresponde àquilo que faz uma pessoa, a sua consciência, as suas escolhas, a sua individualidade, né. Os sábios dizem que a alma humana possui 5 níveis, né. Então nós temos a partir de um nível mais baixo também da alma a um nível mais elevado, né. O nível mais inferior da alma, que seria o que está mais próximo da carne, é chamado de nefesh, né, e ela corresponderia àquela parte que apenas anima a carne, né, é algo que seria muito próximo da alma animal, apenas uma animação física, né, o corpo sem alma é apenas basar, né, o corpo morto é basar. Porém, o corpo como a nefesh, né, já é um corpo vivo, ele tem vida, né. Além da nefesh, nós temos também a neshama, que é um estágio superior. A neshama é aquilo, que faz do ser humano o que ele é, um ser capaz de pensar, fazer escolhas, transformar, construir, é algo exclusivo do ser humano. Os animais não possuem neshama, né. A neshama é aquela parte que faz do homem esse ser um pouco mais elevado que os animais. E após a Neshama, nós teríamos ainda mais 3 estágios da alma, né? A Ruach, a Hayá e a Yehidá, que seria o último estágio, né? O nível mais elevado da alma, e podemos falar que a Yehidá é o ponto de conexão com a alma do homem e o divino, né? Nós colocamos aqui, como normalmente é conhecido, como espírito, né? Que seria a parte que conecta a alma, né? Que conecta o homem, a sua consciência a Deus. Vejam que, na verdade, assim, a escritura ela traz a alma como algo completo em si, né? O próprio essa parte do espírito, ela não está dissociada da alma. É uma parte, assim como o tabernáculo, vejam exatamente essa mesma construção. A alma é essa parte selada, né? Mesmo que ela seja composta desses 5 níveis, ela está aqui dentro por inteiro, não tem um espírito que é fora, né? A parte mais íntima, a parte mais santa do tabernáculo está embutida dentro dele, né?
E dessa mesma maneira também a Yehidá, ou essa parte mais nobre da alma, mais próxima ao Criador, também está embutida dentro da Nefesh como um todo. É esse ponto mais nobre aqui que nós temos que nos conecta ao Criador. Essa configuração do Mishkan, essa arquitetura, também está relacionada ao processo de redenção humana. Então, nós temos aqui, iniciando, né, nessa parte mais externa, algo que está mais relacionado à materialidade, né, à carne. Nós temos esses dois elementos aqui, o altar de bronze, onde era derramado sangue, e a Quior, o lavatório, onde era feita a purificação através da água. Então, esses dois elementos, né, sangue e água, são elementos que estão diretamente conectados à materialidade, à redenção, à parte material da redenção humana. Quando Yeshua morre, nós temos o mesmo paralelo, né? Quando o seu lado é furado com uma lança, sai dele sangue e água. Então nós temos aqui o mesmo princípio, né? Os mesmos elementos que estão no Mishkan. O princípio da redenção ocorre, então, por meio desses dois elementos materiais, né? Ele se inicia aqui. Primeiramente, né, o arrependimento. O ofertante, antes dele trazer o animal aqui para o sacrifício, ele deveria conhecer seus pecados, né, se arrepender deles e aí trazer o sacrifício. Né? A mesma coisa acontece no nosso processo de techuvá, de retorno a Adonai. Nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e trazemos a oferta, né? Aqui no caso, nós recebemos esse sangue, né, do Messias e depois somos lavados pela palavra, somos purificados, né? Essa água aqui, ela também tem uma relação com a imersão, chamada em hebraico de tevilá, né, o conhecido batismo. Então, ao receber o sangue de Yeshua, somos batizados, imersos, né, nessa água, representando uma purificação também dos nossos pecados e um momento em que estamos prontos, né, para adentrar esse nível mais elevado aqui. E aqui, adentrando já nesse lugar santo, né, já é um lugar reservado, nós temos três elementos. A menorá, que é uma representação da justiça, a luz divina. Nós devemos caminhar em justiça, ter luz, né, ser luz para o mundo. Aqui nós temos os pães, uma representação do alimento, o alimento espiritual, a palavra, né? Tanto a água como o pão são representações de alimento espiritual. Vejam que interessante. Aqui, logo que nós fomos remidos pelo sangue, nós somos purificados pela palavra. Só que a palavra aqui está na forma líquida ainda, né? Aqui nós já temos alimento sólido. Lembram que Paulo falou nas suas cartas, né? Não posso ainda dar a vocês alimento sólido, porque vocês tomam leitinho. A palavra, quanto mais você se aprofunda, mais sólida ela fica. Então aqui ela já é um alimento sólido. Nós já recebemos a parte fundamental, as bases, né, do entendimento do sangue que nós recebemos. Agora nós adentramos na presença de Adonai, nós temos que nos alimentar de coisas mais sólidas, né? Caminhar, continuar conhecendo. E agora também nós devemos ter uma vida de relacionamento com nosso Pai, que é representado aqui no altar de incenso. No livro de Apocalipse é dito que o altar de incenso, essa fumaça que sai dele, são as orações dos justos, ou seja, este altar aqui, ele representa as orações, o relacionamento que nós temos com nosso Pai. Então, a partir do momento que nós entramos no lugar santo, né, já mais próximos de Adonai, próximos da sua presença, nós estamos buscando por Ele. Nós devemos nos alimentar de alimento sólido, né? Nós devemos ter a luz da justiça em nós, devemos caminhar, ser luz para o mundo e também devemos ter um relacionamento maior com Ele, devemos elevar as nossas orações, buscá-lo. Porém, ainda existe um outro nível, né? Nós devemos passar por essa cortina. É dito nos evangelhos que esta cortina foi rasgada de cima a baixo, exatamente no momento da morte de Yeshua, que aconteceu às 3 horas da tarde, que é também o momento, né, a hora da oferta que as pessoas costumavam levar os sacrifícios da tarde.
No caso, como ele morreu em Pêssar, né, poucas horas antes de Pêssar, era exatamente o momento em que as pessoas estavam levando os cordeiros para sacrifício. E nesse momento, rasgou-se a cortina de cima a baixo, então uma ação divina, né, que vem de cima para baixo, e aconteceu um grande terremoto, né? O rasgar dessa cortina não foi devido ao terremoto, né? Existem registros históricos que dizem que era uma cortina pesadíssima, precisavam de muitos homens, inclusive, para carregá-la. Nas traduções, nós vemos essa cortina chamada por véu. Então dá a sensação, a impressão que é algo muito fino, leve, até transparente, mas é justamente o oposto. Era uma cortina pesadíssima, e não haveria como ser rasgada, né? Apenas de uma forma milagrosa. Então, todos aqueles fatos que comentei com vocês, fatos sobrenaturais que começaram a acontecer nessa época, a fita de Yom Kippur que permanecia vermelha, a luz da menorá, essa lâmpada central, esse fogo central que se apagava, as portas do templo que se abriam sozinhas e ainda essa questão da cortina, tudo isso sinalizava que esse modelo do templo não era mais uma coisa aceita por Adonai, porque ele não estava mais perfeito. Né? Coisas aconteciam e tiravam a perfeição do que foi um dia o tabernáculo, com tudo perfeitamente funcional, né? De acordo com a vontade de Deus. Então, nós entendemos com essa questão da cortina também que, além do sangue de animais não trazer mais redenção, foi aberto o acesso para o Santo dos Santos com a morte de Yeshua. Não é que não haveria mais uma mediação, né, como é o modelo, apenas essa mediação tinha sido elevada. Né? A Torá, essas questões materiais da Torá, tudo nos aponta para uma revelação superior, imaterial e mais elevada. Então, essa questão da cortina também nos aponta uma mediação superior para entrar no Santo dos Santos, que foi exatamente o que aconteceu. Vejam, não foi rasgada esta cortina inicial, mas esta, que já está dentro do santuário. Então, para que nós possamos ver o que há aqui no lugar mais santo, para nos achegarmos ao ponto principal da presença divina, nós já devemos estar dentro do tabernáculo. Se nós estivermos aqui fora, nós não vamos enxergar. Né? Isso daqui, tanto no nível material quanto no nível espiritual. Essa questão da cortina nos aponta exatamente isso. É preciso estar já no ambiente de santidade para você ter acesso à presença divina desta maneira. Agora que as cortinas já foram rasgadas e que é possível acessar o Santo dos Santos, o que há aqui dentro? Aquilo de mais importante, a árvore da vida, o acesso à ressurreição. Vejam só, depois que o homem pecou no Éden, que ele caiu, foram colocados dois querubins com uma espada flamejante cortando o acesso ao Gan-Éden, onde estava a árvore da vida. Então, o que nós vemos exatamente aqui na arca? Dois querubins que protegem, né? Na verdade, a palavra queruv ou queruvim no plural é protetor, não são anjos, são seres celestiais e a função deles é proteger. Por isso, eles estão na entrada do Gan-Éden protegendo a árvore da vida. Hoje, o homem não tem acesso à árvore da vida porque ele está em pecado. O seu corpo não é um corpo elevado o suficiente para se alimentar da árvore da vida. Então, eles estão protegendo esse lugar e exatamente essa mesma representação está aqui na arca. São dois querubins que estão sobre a caporete, né, sobre a tampa. Inclusive, esse nome caporete, que é a tampa, é um sinônimo para a cobertura pela expiação. Né? O sangue era derramado, aspergido aqui nesses quatro pontos, quatro cantos da arca, né? E ela representa e ela é a expiação para o homem através do sangue. Então, os querubins estão protegendo o interior, o que está aqui dentro da arca, que é exatamente a árvore da vida. Nós temos aqui dentro da arca três elementos muito importantes: a Torá, escrita nas 10 palavras de Adonai em 2 tábuas. Nós temos também a vara de Haron que floresceu, que é um sinônimo de ressurreição também.
e um pote com o maná, que foi um alimento celestial dado para os homens enquanto estavam no deserto. Então, esta configuração do tabernáculo, ela também nos mostra passo a passo a vida do homem através da redenção, indo de um lugar onde não tinha salvação, que não conhecia Deus, que estava separado das suas promessas. Isso eu coloco até como um lugar externo, fora desse átrio aqui do tabernáculo, né, onde o homem não conhecia Deus, não estava ciente dos seus pecados, mas a partir do momento que ele se torna ciente dos seus pecados e se arrepende, ele entra no átrio exterior com uma oferta, né, com um sacrifício, coloca esse sacrifício no altar, é purificado através do sangue e depois através da água, e aí ele tem condições de adentrar o tabernáculo, né, a parte do santo, onde ele vai ter uma vida de relacionamento com Deus, e depois, seguindo para o Santo dos Santos, onde é o lugar de redenção completa, né, onde ele tem acesso à árvore da vida e aí realmente alcança a vida eterna. Nós temos aqui agora um comparativo em relação aos materiais que foram feitos todos esses artefatos aqui. Então, nessa parte externa, que é visível a todas as pessoas, nós só temos elementos feitos de bronze. O altar dos sacrifícios, dos holocaustos e a pia, onde também haviam espelhos, né? As mulheres entregaram espelhos de bronze para revestir essa pia. Isso daqui tudo nos remete a... O bronze ele tem uma significação de julgamento, né? Na escritura. Então o homem ele só consegue enxergar essa parte mais externa. Temos aqui esses dois elementos, o bronze e a madeira. Esse altar aqui ele foi feito de madeira e revestido de bronze. Então o homem só consegue ver o bronze, que tem o sentido do julgamento. O homem vê isso, a carne do homem, né, está mais próxima dessa questão. E aqui também pelo material, né, pelo bronze, nós fazemos um paralelo com a serpente de bronze, que foi colocada no deserto também, que está relacionada à redenção, né? Os hebreus eram picados por serpentes no deserto e eles apenas olhavam para essa serpente que foi pregada num poste, né? Exatamente, é um comparativo com o próprio Messias, e ao olhar essa serpente eles eram curados, ou seja, eram redimidos, esse veneno, né, que foi inoculado dentro do corpo deles era extinto e eles recebiam vida. Então nós temos toda essa questão aqui na área externa. Agora, já entrando no tabernáculo, né, nessas duas áreas aqui, nós vamos ter dois materiais. Vamos ter ouro puro e ouro com madeira. E aqui no Santo dos Santos nós temos ouro com madeira. Aqui no lugar santo, esses dois altares eles são feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A única peça feita inteiramente de ouro é a menorá. Ela é feita uma peça única, inteiramente de ouro. E aqui nós temos uma representação do ouro como material mais elevado que existe, um material que está conectado à divindade. Tudo que se fala em ouro na escritura está conectado à divindade, à elevação. O próprio ouro para nós é um material de alto valor, né? Então, aqui na escritura é exatamente a mesma coisa. O material mais caro, de mais alto valor, é uma representação daquilo que é divino. E aqui a madeira, essa madeira de acácia, que é uma madeira totalmente torta, é uma madeira bem difícil de ser trabalhada, que nasce e cresce no deserto. Ela é uma madeira resistente, mas ela é bem difícil, ela é cheia de nós. Ela foi usada para construir esses dois artefatos aqui e também a arca, né? E foram revestidos de ouro. A madeira ela tem uma correlação com a natureza humana. O homem, assim como ele foi feito da terra, ele tem uma relação com as coisas naturais, né? Então a madeira está relacionada ao aspecto humano aqui.
Então, é um corpo humano revestido de ouro, é isso que Adonai espera de nós. Ele olha e ele quer ver ouro em nós, né? Mas nós somos madeira. Então, esses elementos aqui, eles estão diretamente relacionados a esse ponto. E apenas se destaca aqui a menorá, que é algo totalmente divino. Ela está separada desses dois itens aqui, porque ela é ouro puro. Isso daqui ela é o lugar onde há luz aqui dentro, né? Então nós vemos um paralelo de algo que é celestial por completo. Existe em nós, existe em nossa alma, né, esse comparativo aqui, algo que veio completamente dos céus, que não faz parte da natureza humana, foi dado ao homem pelos céus e que o homem deve usar para iluminar os seus caminhos. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, né, principalmente essa questão da nossa consciência, das nossas emoções, da pessoalidade que somos, existe um pontinho ali, né, que foi dado pelos céus, que a gente deve preservar, e é a luz que nos ilumina para que possamos caminhar dentro desse ambiente em direção ao Santo dos Santos. E aqui no Santo dos Santos, é engraçado, né, a gente acha que deveria ter só o ouro puro, mas não. Aqui, nós temos o ouro puro com a madeira, né, o ouro mais fino, eu digo, né, o ouro mais precioso com a madeira. Tudo que nós vemos, na verdade, é como se fosse um ouro por inteiro, né, produzido por ouro, mas não é. Por dentro ele é madeira, ou seja, ele tem uma natureza humana também. A arca também tem uma natureza humana e Adonai deseja que nós enxerguemos essa natureza humana. A arca da aliança, ela própria também é uma representação do Messias, que sendo homem, tendo esse corpo humano representado pela madeira, ele foi revestido do ouro celestial, ele foi ungido diretamente pelo Pai, ele carrega dentro de si a plenitude do Pai, né? A ressurreição, a vida, ele é o pão da vida, ele é o alimento espiritual, tudo isso que está dentro da arca estava dentro do Messias e ele veio trazer isso para nós. Né? Ele veio trazer essa arca, essa representação e o acesso que nos permite encontrar tudo isso. Né? A cortina foi rasgada para que tenhamos acesso a tudo isso que ele nos trouxe. Então, nós temos todos esses pontos de vista aqui, enxergando que no Santo dos Santos, isso é uma coisa bem importante, não há só ouro puro, há também um aspecto do ser humano aqui dentro. E por último, mais um comparativo aqui do uso, né, que era feito aqui nessa arquitetura do tabernáculo. Então vejam só, nesse ambiente aqui de menor santidade, né, no pátio, no átrio externo, eram apenas utilizados pelo homem coisas que Adonai deu, ou seja, o homem não fazia nada para, não produzia nada para entregar aqui nesse ambiente, né? Ele utilizava animais, fogo e água, ou seja, todas as criações de Adonai. O homem não tem interferência nenhuma aqui, ele apenas utiliza alguma coisa que veio para ele, né? Pela misericórdia, Adonai criou todas essas coisas para a sua glória e também para o uso do homem. Então, o homem apenas utiliza, ele faz uso de alguma coisa já existente, sem se mover e sem produzir nada nesse ambiente de menor santidade. Agora, quando ele já está no ambiente mais próximo a Deus, o que acontece? Tudo que há aqui dentro são coisas que o homem coloca sua mão para produzir, ou seja, ele tem que participar desse plano de redenção, ele tem que caminhar junto, buscar a santidade, ele tem que produzir para o reino. E o que nós temos aqui? Pães que o homem deve produzir diariamente, os pães, os 12 pães eram trocados diariamente, um alimento novo, né, renovado todos os dias. Nós temos o azeite prensado, o homem para ser colocado na menorá, né, para que fosse acesa o fogo aqui, as luzes. Então o homem deve produzir, plantar, cuidar da oliveira e depois colher seus frutos e prensar o azeite. O primeiro azeite, o melhor, o mais especial, era usado para a iluminação aqui da menorá. É algo que o homem ajuda a produzir. E por fim, o incenso. O incenso também era produzido pelo homem. Adonai deu uma fórmula específica, quantidades,
todas as ervas que eram usadas aqui para, quando forem acesas, produzirem a fumaça, então o homem ele produzia o incenso, ele utilizava ervas, né, que foram dadas por Adonai, porém ele fazia uma mistura específica com quantidades, com peso certo e incinerava, e a partir dessa incineração subia a fumaça. Então, nesse ambiente mais próximo, né, o homem compartilha, o homem produz para o reino. Aqui ele apenas utilizava coisas vindas do céu. Aqui não, aqui ele já produz, ele entrega parte das suas mãos, ele entregar para o reino. E aqui, no lugar mais santo, né, nós temos apenas coisas concedidas por Adonai para o bem do homem, para a vida do homem, né? Então nós temos aqui as 10 palavras que são os mandamentos, né, conhecidos por mandamentos, que é a palavra de vida, né? O homem seguindo essa palavra, todas essas palavras que Adonai nos deu, nós teremos vida, nós teremos acesso à ressurreição, porque viveremos em santidade, viveremos em justiça da forma que Adonai nos mandou, né? Ele também nos deu o maná não é um alimento comum, o maná é o alimento que veio do céu, né? Não era produzido pelo homem, o homem não podia guardá-lo, o maná se estragava se o homem guardasse, era dado uma porção a cada dia, ou seja, um alimento totalmente espiritual, né? Natural, mas espiritual, que veio dos céus. O homem não punha sua mão para produzir isso, isso era uma dádiva de Adonai. E por último, foi colocado também aqui dentro a vara de Arão, ou Aharon, a vara que floresceu, né? As flores de amêndoa que representam a ressurreição de algo já morto. Impossível o homem alcançar a ressurreição sem a mão de Adonai. Então, tudo que nós vemos aqui dentro da arca, nesse ambiente, foi uma dádiva, foi concedido por Adonai para um propósito superior, para o propósito da vida eterna. Tudo isso tem uma relação muito maior aqui no sentido da eternidade. Então vejam, todos esses paralelos, né, e existem muitos outros, a gente consegue ver esses 3 níveis aqui na escritura, em muitos textos, né, então o tabernáculo, ele por si é um método de interpretação, né, esse padrão aqui do tabernáculo, ele está presente em muitos momentos da nossa vida e da criação. Então é maravilhoso a gente poder encontrar e aplicar todos esses sentidos aqui. Agora eu vou trazer para vocês algo muito interessante. Eu não tinha ainda percebido essa conexão antes de começar esse assunto, esse estudo, mas em paralelo eu estava também estudando o livro de Apocalipse e eu percebi um padrão, né? Como eu falei, o Mishkan, o tabernáculo, ele também é um método de interpretação. E nós temos isso em muitos lugares, né? E eu encontrei esse paralelo incrível aqui nos shofarot de Apocalipse. Shofarot é o plural de shofar, que é traduzido normalmente por trombetas, né? Shofar, na verdade, é um chifre de carneiro que é soado em momentos de guerra, em momentos de agrupamento das tribos, dos povos. Não é uma trombeta, né? É um chifre de carneiro. E aqui então nós vamos ver um paralelo em relação aos acontecimentos, a ordem dos acontecimentos e a ordem do tabernáculo. É realmente incrível. Vamos começar aqui então. Como vocês já viram, nós temos 7 elementos aqui, né, nessa caminhada do tabernáculo. Então vejam só, vamos fazer um paralelo com todos os shofar. E começando, nós temos o seguinte: o primeiro artefato do tabernáculo é o altar de bronze, né, o altar de holocaustos, onde se fazia o sacrifício de animais. E aqui o primeiro shofar diz o seguinte: que saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Foi queimada 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a erva verde.
Então vejam só, nesse primeiro chofar que foi soado, nós temos uma mistura de fogo com sangue que foi lançado sobre a terra. E o que que nós temos nesse primeiro item, primeiro artefato que nós encontramos aqui no tabernáculo, no seu pátio? O que que acontecia aqui? O holocausto, ou seja, fogo e sangue. Os animais eram queimados aqui e eram abatidos, então era um lugar onde só tinha fogo e sangue. Exatamente o mesmo paralelo que nós encontramos aqui com o soar do primeiro chofar. Temos aqui agora o segundo artefato, que é a pia de bronze, o lavatório. Grande monte foi lançado ao mar, e um terço do mar tornou-se em sangue, ou seja, tanto de criaturas marinhas quanto de navios naufragados, né? Então, o que que nós temos aqui? Uma ligação direta novamente com água e sangue, que é exatamente o que acontecia aqui no lavatório. Os sacerdotes estavam cheios do sangue do holocausto e eles vinham no lavatório para se lavarem, lavar mãos e pés. Então, nós temos a presença de água e sangue aqui também no segundo ponto do lavatório, que corresponde ao segundo chofar. Entrando, né? Entrando no tabernáculo, nós temos aqui do lado direito de quem entra, ao norte, nós temos a mesa dos pães da proposição, né? Os 12 pães. E aqui no terceiro chofar nós temos: caiu grande estrela sobre um terço dos rios e fontes de água, tornando-as amargas. Muitos morreram por causa das águas. Vejam, aqui nós estamos falando de água, porém o ponto é que muitos morreram por causa das águas, da amargura dela. O homem precisa da água, a água é sustento para o homem. Então, da mesma forma que eu comentei anteriormente, né, os pães, eles são uma representação da palavra, bem como a água. Aqui nós temos a representação do sustento. O homem, ele necessita muito mais de água do que de pão, na verdade, né? O homem, ele fica poucos dias sem água, ele consegue ficar mais tempo sem alimento do que sem água. Então, pelo fato dessa estrela ter caído nos rios e fontes e ter amargado essa água, o sustento, né, a permanência, a vida do homem estava se esvaindo, porque ele não tinha água, que é, na verdade, a água é seu principal alimento, né? Então, tem uma relação direta com o sustento, da mesma forma que a mesa com os pães, né? Que também tem uma representação de sustento, de alimentar aqui para o homem. No quarto chofar, né, do outro lado, nós temos o candelabro, a menorá, e aqui o quarto chofar diz o seguinte: feridos um terço do sol, lua e estrelas, obscurecendo dia e noite. Ou seja, uma alusão direta à luz, né? Exatamente o que nós temos aqui. Nós temos a menorá, que é o lugar onde eram acesos essas lâmpadas, né? Através do azeite e do fogo, tinha a iluminação aqui. Então, o Sol, Lua e estrelas, eles representam a luz da nossa natureza e foram obscurecidos, né? Então, aqui novamente um paralelo exato, idêntico. Notem que eu havia comentado a questão dos tamanhos, né? Que o Santo dos Santos é exatamente um terço do tabernáculo, e aqui nós temos a citação desse um terço em muitos lugares, né? Vejam, tudo realmente é sempre conectado, todas as medidas são perfeitas e exatas e têm um sentido muito forte durante toda a escritura, né? Em todos os textos. Agora, o quinto chofar, nós temos aqui o quinto artefato, que é o altar de incenso, né? E o quinto chofar diz o seguinte: a chave do poço do abismo fora dada à estrela que caíra. Essa estrela que caiu aqui no terceiro chofar. Subiu grande fumaça, escurecendo sol e lua. Saíram gafanhotos que atormentavam os que não tinham o sinal de Deus na fronte. Vejam, subiu grande fumaça que escureceu a iluminação, o sol e a lua. O que acontece aqui? O altar do incenso, sobe a fumaça. Então, da mesma forma, subiu a fumaça e escureceu a luz que havia, escureceu aqui a menorá, né, a representação. Então, do mesmo lugar de incenso, onde subia a fumaça do incenso, subiu agora grande fumaça, né, uma fumaça terrível,
de onde saíram gafanhotos e que atormentavam os que não tinham o sinal de Deus na fronte. E apenas um ponto importante que eu comento aqui, nós falamos muito do sinal da besta, né, que é colocado sobre a fronte, sobre a testa e a mão direita do homem. Porém, antes disso, e não apenas no livro de Apocalipse, mas também nos profetas, nós temos a revelação que Deus, ele sela as pessoas com um sinal em sua testa também. Esse sinal na fronte, inclusive, ele vem antes, né? Então, pessoas que têm esse sinal de Deus na sua fronte, na sua testa, e não o sinal da besta, né? Elas não recebem esse castigo. Agora nós temos o sexto chofar, que corresponde à tampa da arca, né? A arca é composta de dois elementos. O primeiro deles é a tampa. Então vejam só. Uma voz que vinha dos quatro chifres do altar de ouro, do incensário. Vejam, aqui existe uma conexão, né? O altar de ouro é o incensário, é chamado também de altar de ouro, né? Ele tem quatro chifres, esses quatro pontinhos aqui. Então, uma voz que vinha dos quatro chifres do altar de ouro, o elemento que está mais próximo da Arca da Aliança, porém separado, né, pela cortina, disse para que fossem soltos os quatro anjos que estavam presos junto ao Eufrates, ao rio Eufrates. Então, o que nós temos aqui? A voz, ela é soada e ela vem deste elemento, porém ela está diretamente relacionada com a tampa da arca. Por quê? Porque ela levanta, ela solta os quatro anjos, né? Os quatro pontos também da caixa da arca, que estavam presos junto ao Eufrates. Então, nós temos o paralelo aqui da tampa. A tampa é levantada, ou seja, quando você levanta a tampa, você solta, você abre o que está dentro da arca, né? E aqui nós temos esse paralelo também de soltar esses anjos, né? Esses mensageiros que tem um trabalho a fazer aqui no sexto chofar. E aqui, por último, né, nós temos a arca, que é o receptáculo em si, né, a caixa, a parte de baixo, está alinhada com o último chofar. Vozes no céu proclamaram: o reino do mundo se tornou de Deus e do seu ungido. O santuário celeste foi aberto e vista a arca da aliança. Relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto e forte granizo. Ou seja, o que nós temos? O sétimo chofar, ele indica que tudo já foi completo, tudo já foi feito. Então, o que acontece quando tudo foi feito? O reino do mundo, agora ele é realmente de Adonai, vai ser regido, né, pelo seu ungido, pelo Messias, e nós conseguimos ter acesso, nós vemos, o santuário celeste foi aberto, ou seja, a cortina foi aberta e foi vista a arca da aliança celestial. Né? Nós temos aquele paralelo terreno que nós falamos que quando Yeshua morreu, essa cortina ela foi rasgada. Também houve um terremoto muito grande, né? Um terremoto real em Jerusalém. Nós temos inclusive dados históricos disso. E aí foi vista a Arca da Aliança. Porém, nesse momento aqui nós já temos a relação com o tabernáculo celestial. Essa cortina foi aberta, também houve, né, relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto, a mesma coisa, forte granizo, e foi vista a Arca da Aliança. Então vejam, o sétimo chofar, ele aponta diretamente para a Arca da Aliança, que também é uma representação aqui da vitória, né? O plano de redenção foi cumprido, todas as coisas, e chegamos ao reinado do Messias finalmente, né? Que é um reinado do nosso Pai, um reinado celestial, onde se proclama a sua lei e se vive conforme os seus mandamentos e a sua justiça. Então, resumindo, tudo isso que nós vimos aqui, vejam, é um método de interpretação que está totalmente alinhado com a arquitetura do Mishkan, né? Tudo na escritura é alinhado, tem um padrão, tem correlação matemática, numérica, temporal, dimensional, e é incrível a gente encontrar, estudar e entender a nossa vida, o nosso universo, tudo em relação a isso. A palavra realmente ela contém o universo, né, de forma simbólica, alegórica, para quem olha com muita atenção todos os detalhes, cada mínima letra, né, cada traço de letra, como o próprio Messias disse, não passará, ou seja,
Cada tracinho que existe no hebraico, num pedacinho de letra, é uma revelação e tudo está aqui, para quem quiser ver, né, da forma mais simples, escrita, literalmente, e também dessa forma que não é revelada literalmente, mas para quem busca, ela está à vista e pode ser encontrada. E agora, finalizando essa introdução que nós tivemos, para entender um pouco do que é o Mishkan, do que ele representa, né, antes do início dos nossos estudos dos itens em si, nós temos o seguinte. O Mishkan, ele é um reflexo do lugar de santidade da presença divina nos céus. Ou seja, existe um Mishkan, um tabernáculo celestial. O livro de Apocalipse, inclusive, ele se passa, né, no Mishkan, a Yohanan, João, ele tem uma visão do Mishkan celestial. Os profetas falam sobre esse Mishkan. Então, o que existe lá no céu, Adonai nos deu como um reflexo aqui na terra, de forma natural, visível, material, mas que é algo que reflete a sua presença divina nos céus, né? Então, nós temos essa pequena tenda aqui como um reflexo da presença divina de Deus na terra. Não que ele habite aqui, ele também habitava, né? Porém, ele trouxe o Mishkan para que ele pudesse habitar nos homens, no centro dos homens, entre os homens, que nós já entendemos, né, pelo estudo anterior, que é o coração, Bitor, entre os homens, no coração, no meio dos homens, né? Exatamente onde está o coração. Então, esse é o sentido dessa presença divina vir e desejar habitar no mundo onde estamos, né? Porque a presença divina, o seu centro de poder realmente é nos céus, não é aqui. Nós temos também que o tabernáculo, ele é um microcosmo da criação e um paralelo com o corpo humano em diversos níveis. Ou seja, o tabernáculo, ele pode ser entendido como um fractal, uma medida em pequeno tamanho, uma representação do universo, dessa criação. Nós já vimos que ele é um método de interpretação. Esses elementos, a ordem dos elementos, os materiais, as formas como eles foram colocados, até mesmo as suas medidas, distâncias, o ponto cardial onde eles estão, tudo isso tem um significado e tem uma representação com a criação, né? Muitas milhares de outras coisas que nós nem vemos, nem entendemos, mas certamente é um espelho, ele reflete tudo isso. Ele também, da mesma maneira, tem um paralelo com o corpo humano em muitos níveis. Nós vimos isso tanto em relação ao corpo externo, quanto aos órgãos, quanto a medidas, enfim, tudo é um paralelo. E esses paralelos, eles podem ser vistos sob vários pontos de vista. Então, não é uma coisa fixa. Não é porque é de um jeito e não é de outro. É de muitos jeitos ao mesmo tempo, porque essa pluralidade, Adonai traz essa pluralidade. Ele é uma pluralidade, né? Então, ele traz tudo isso na sua criação. Nós temos também que o tabernáculo foi estabelecido para servir como um meio de comunicação, de interação entre Deus e o seu povo. Quando os hebreus estavam ainda no acampamento, repousava a nuvem sobre o tabernáculo e ela se levantava. E quando ela se levantava, era o momento deles partirem, de darem seguimento à sua jornada. Então, ele era um marcador de tempo, né? Quando a nuvem se elevava, o povo também deveria levantar acampamento. Também temos a questão da comunicação na Arca da Aliança, né? Que a comunicação se dava por meio da tampa do propiciatório, né? A presença de Adonai vinha sobre o propiciatório debaixo dos queruvim, né? Essa também era uma forma de comunicação entre Deus e o seu povo. Também podemos lembrar da questão dos serviços, né? O Mishkan, ele foi o primeiro modelo, né? Na verdade, foi o único modelo dado por Deus para que houvesse serviço, e esse serviço
Basicamente, nós vimos que ele retrata o processo de redenção do homem. Os animais que eram trazidos, como o holocausto, as outras ofertas também, eram todas ofertas de aproximação para com Deus, né? Então, nós temos aqui essa comunicação também nesse aspecto de ser algo, uma interação que havia, uma aproximação, porque o pecado é aquele momento em que o homem está afastado da presença divina. Para que ele retorne a Deus, ele precisava do sacrifício, ele precisa do sangue, né, da expiação pelo sangue, como um meio de aproximação, reaproximação para com Adonai. Então, o tabernáculo ele também tinha essa função. O Mishkan é também um espelho temporal, cujas medidas fazem paralelo com o tempo e a história humana em diversos níveis diferentes. Novamente, da mesma forma que nós conseguimos fazer paralelos dos objetos com a questão da história, da redenção, de outros objetos, nós também temos aqui, além desse método de interpretação, um espelho temporal. O que é isso? Através de medidas do tabernáculo, nós alcançamos entendimento sobre os tempos, né? Por exemplo, nós temos medidas de cortinas que cobrem o tabernáculo, que cobrem um espaço determinado no tempo-espaço. Nós temos medidas desse pátio externo, nós temos medidas de objetos. Tudo isso são medidas que fazem esse paralelo com a nossa história, né? Nós temos, como eu comentei a vocês, 1/3 é o Santo dos Santos, 2/3 é o lugar santo. Isso também são medidas de tempo, né? O pátio externo é uma medida maior, né? Então, nós temos entendimento da história humana sobre esse aspecto também. A história pode ser dividida nesses espaços de tempo. Então, todos esses pontos podem ser estudados e analisados bem a fundo e fazendo um comparativo com muitos outros textos, com profetas, por exemplo, um comparativo entre o profeta Daniel, que traz também a questão dos tempos. Nós temos esse paralelo e nós chegamos a resultados eficientes, a entendimentos mais elevados com tudo isso, né? Como eu comentei no outro vídeo, o tabernáculo, ele possui 14 capítulos na escritura, né? A criação tem um único capítulo, uma parte, no capítulo Gênesis 2, mas nós temos 13 capítulos falando só dessa construção. Então, a construção dessa tenda, desses objetos aqui, ela com certeza ela tem, deve ter um entendimento muito mais profundo do que apenas uma coisa material. Foram dedicados muitos textos, muitas particularidades para que ela fosse entendida apenas como uma tenda, né? Não é apenas isso. Ela traz mistérios, significados incríveis que são revelados, né, de acordo com a profundidade nos nossos estudos. E a questão temporal também é medida dentro dessa arquitetura. E da mesma forma, né, dessa questão temporal, que aponta para o grande dia, né, o dia do julgamento anunciado desde os profetas, esse tempo em que haverá o julgamento da terra e a retomada do reinado eterno de Adonai. Como nós vimos, né, o último shofar, quando ele soa, e nos mostra que tudo foi concluído, né, que o reino agora é de Adonai e é regido pelo seu ungido, então nós temos isso daqui também é apontado, né, no Mishkan, nessa questão temporal, nós inclusive acabamos de ver isso, né, com o shofar, então tem uma medição de tempo também, tudo isso é interessante e ele aponta para o último dia, né, nós temos a questão do julgamento, que o homem, qualquer homem pode ver aqui do lado de fora, mas a intenção é que o homem adentre, né, que ele chegue mais perto de Adonai. Quanto mais perto ele chega de Adonai, mais próximo ele chega da ressurreição da árvore da vida que está guardada com os queruvim, né? Apenas quem se aproxima para chegar no Santo dos Santos recebe a ressurreição. Quem permanece aqui no pátio externo só vê o julgamento, não vê a vida eterna, né? Então, o comparativo é bem claro, né? É bem simples até da gente entender. Então, o nosso caminho é realmente do pátio externo, onde não há conexão com Adonai,
para o Santo dos Santos, o lugar mais íntimo, na sua presença, para que possamos receber da árvore da vida, né, e ter a vida eterna com Ele. Então, com tudo isso, né, nós concluímos que o Mishkan, essa pequena tenda com o seu pátio externo, é um modelo complexo e preciso de toda a criação no espaço-tempo. Não apenas em relação a materiais, a coisas naturais que nós vemos, não apenas, né, em relação com esse paralelo que existe com o tabernáculo celestial, né, que o nosso é um reflexo dele, mas também no espaço-tempo, ou seja, é uma coisa dimensional, né? Ele está posicionado em pontos cardeais específicos, onde o leste representa o lugar de onde tudo veio e para onde tudo retorna. Então, vejam, é bem mais profundo e complexo. Ele é uma coisa muito simples, né? A gente pode ver toda a simplicidade de uma tenda no deserto, mas ele também é um modelo complexo, como se a gente estivesse analisando um modelo de computador, né, de algoritmos do dia de hoje, muito mais complexo do que isso, porque ele traz paralelos com toda a criação, né? Criação da raça humana, do ser humano, do universo, dos processos, do andamento, da redenção, enfim, do espaço-tempo de tudo que vivemos. Aqui nós temos um modelo que Adonai conseguiu condensar numa pequena tenda no deserto, né? Isso realmente é uma coisa incrível, maravilhosa, excepcional para quem enxerga essa majestade, né? Que ele faz com uma coisa tão simples. E basta para a gente estudar e nos aprofundarmos para entender um pouquinho mais. Eu espero que você tenha apreciado esse estudo e que ele realmente represente algo significativo na sua vida, né? Daqui para frente também em direção ao Santo dos Santos na sua vida com o nosso Pai. Muito obrigada e até mais. Shalom.